Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre o possível fim do ciclo de alta dos juros. Para quem não sabe, agora dia 9 de agosto nós tivemos a chamada Super Terça-feira aqui no Brasil, em que foram divulgados o IPCA de julho, que indicou finalmente uma queda nos preços, e também foi publicada a ata do Copom. Ambas essas notícias foram importantíssimas e impactaram o mercado porque indicaram o possível fim do ciclo de alta dos juros. Algo que a gente sempre soube que ia acontecer, né? A gente sempre esperou que em algum momento esse ciclo de alta da Selic iria acabar. É algo que eu já falei em todos os vídeos aqui do canal que eu abordei sobre Selic, renda fixa, também falei sobre isso no TikTok, mas agora a gente tem uma ideia mais clara de exatamente quando isso irá acontecer. Tá, eu vou começar esse vídeo falando um pouquinho sobre o IPCA de julho. A grande questão do IPCA de julho é que ele marca o possível começo do fim da grande batalha que o Brasil está travando contra a inflação desde o começo de 2021. No caso, o Brasil sempre teve uma inflação muito alta, né? Nosso histórico inflacionário é muito alto, principalmente quando comparado a nações desenvolvidas, mas em particular nos últimos 2 anos estamos lidando com uma aceleração inflacionária muito importante, que foi alimentada pela expansão monetária que aconteceu na pandemia, pela queda de cadeia de produção que está acontecendo no mundo, pelo aumento de custos e pelo aumento do câmbio aqui no Brasil também. No caso, essa aceleração inflacionária não está acontecendo só no Brasil, né? É um movimento mundial. No mundo todo teve expansão monetária, o mundo todo está sofrendo com quebra de cadeia produtiva. E por conta disso, por conta dessa ameaça inflacionária, o mundo inteiro, incluindo o Brasil, passou a aumentar os juros para tentar combater a inflação. No caso, o Brasil está aumentando os juros desde o começo de 2021 e agora a gente está vendo várias nações seguindo o mesmo caminho. E é por conta disso, né, desse histórico de um combate inflacionário nos últimos 2 anos, pelo aumento de juros que está acontecendo desde o começo de 2021, que a notícia do IPCA de julho é tão importante. Porque finalmente tivemos uma deflação. O IPCA, considerado a inflação oficial do país, teve uma queda de 0,68% em julho, após ter registrado uma alta de 0,67% em junho. Na verdade, essa foi a primeira vez que o índice recuou nos últimos 25 meses. A última deflação registrada antes disso havia sido em março de 2020. E com isso, o nosso IPCA acumulado de 12 meses acabou recuando. Em junho ele estava em 11,89%, e em julho passou a ser 10,07%. Essa deflação foi puxada principalmente pela queda dos preços dos combustíveis. O preço da gasolina caiu 15,48% e do etanol caiu 11,38%. O preço da energia elétrica residencial também recuou em 5,78%. E é importante mencionar que isso acabou sendo alimentado pelo fato que vários estados acabaram diminuindo o ICMS sobre esses serviços. A redução do imposto foi uma estratégia adotada pelo governo. Por conta disso, a inflação esperada para 2022 recuou, mas a inflação esperada para 2023 aumentou. E aí tem muita gente olhando para isso, né, para esse recuo de 2022, o aumento da expectativa para 2023, e chamando essa deflação de julho de uma deflação artificial. Pessoalmente falando, eu fico um pouco cansada com esse tipo de notícia. Eu acho que é encontrar pelo em ovo, né? A gente tem que olhar para isso e pensar que, querendo ou não, é uma normalização, é um respiro. Para todos os efeitos, a inflação finalmente está dando uma quebrada e, pelo visto, o objetivo do governo, que é esse controle inflacionário, está começando a ser cumprido. Ou pelo menos está cada vez mais perto de ser alcançado. E aí qual é a questão? Algumas pessoas vão olhar para isso, vão pensar, nossa, a inflação finalmente está sendo contida, então talvez não faça mais sentido continuar numa tendência de alta contínua dos juros, né? Isso acaba sendo um tópico discutido. E aí vem a segunda parte que eu queria comentar no vídeo. A ata do Copom. Essa foi a outra grande notícia que foi divulgada na terça-feira, né? Que por sinal até me rendeu um TikTok, eu comentei sobre no TikTok. Vai lá me seguir se você não me segue. E o que é a ata do Copom? Ela basicamente vai detalhar o que o Copom tá pensando, né? Por que eles aumentaram a taxa Selic? Agora eles acabaram de aumentar a taxa Selic para 13,75, caso você não saiba. E qual é a expectativa do Copom para as próximas reuniões? E nessa ata, verdade seja dita, o Copom costuma ser bem transparente. Ele acaba sendo muito transparente para garantir que o mercado esteja considerando as expectativas corretas, para não causar nenhum tipo de instabilidade. E um grande exemplo disso é que todos os aumentos anteriores da Selic
aconteceram de forma completamente esperada pelo mercado. Por exemplo, olhando a ata do Copom da reunião passada, lá de 14 e 15 de junho, lá ele sinalizou claramente que haveria mais um aumento da Selic e o mercado já estava internalizando que esse aumento seria para 13,75%. O Copom falou na ata anterior que basicamente a taxa não seria mantida, ele deixa isso muito claro, que uma manutenção da taxa não seria suficiente para controlar a inflação e que haveria necessidade de aumentar a taxa. E aí ele fala, um aumento de igual ou menor magnitude. E qual foi a grande questão da ata do Copom de agosto? Com a divulgação dessa nova ata, mudou-se as expectativas do mercado. Antes dessa ata do Copom, dessa ata de agora, o mercado estava acreditando em mais um reajuste da taxa Selic na próxima reunião, na reunião do dia 20 e 21 de setembro. Acreditava-se que a Selic ia sofrer mais um reajuste, dessa vez de 0,25 ponto percentual, e que iria se estabilizar por volta dos 14%. Contudo, agora, após a divulgação da ata, a expectativa do mercado mudou novamente. Acredita-se que a Selic não será reajustada, ela será mantida em 13,75%. Por quê? Porque nessa nova ata sobre a reunião de agora, de agosto, o Copom fala que vai avaliar a necessidade de mais um reajuste, no caso um reajuste de menor magnitude, que seria esse reajuste de 0,25% que o mercado estava considerando antes. Mas ele também escreve com todas as letras que agora também considerará a possibilidade da manutenção da taxa Selic. Ou seja, a possibilidade de, na próxima reunião, a taxa Selic ser mantida em 13,75%, de não haver algum reajuste. Aí, como eu falei, depois da ata, a expectativa de mercado mudou, Antes os economistas acreditavam que a Selic ia aumentar em 0,25%, agora a maior parte dos economistas já acredita que a Selic será mantida em 13,75%, passaram a ver a Selic terminal em 13,75%, e essa é a expectativa do mercado atual. E qual é a grande questão? Por que eu tô falando tanto de expectativa? Porque quando a gente vai olhar para a bolsa, quando a gente vai olhar para especulação, quando a gente vai olhar para valorização de ativo, tudo isso vai funcionar em base de expectativa. O mercado não se movimenta com base em resultado presente, mas sim com o esperado para o resultado futuro. Então, a partir do momento em que o mercado considerou um possível fim desse ciclo de alta da Selic, olha o que aconteceu. As taxas dos títulos públicos caíram e o preço dos títulos aumentaram. O que isso significa? Que quem apostou em marcação a mercado lá atrás acabou ganhando dinheirinho, Quem comprou título na época que acreditava-se que os juros continuariam subindo, acabou ganhando um dinheirinho agora. Isso é algo que eu discuti várias vezes aqui no canal, tanto no vídeo Selic, quanto no vídeo marcação ao mercado, quanto no vídeo renda fixa. Por quê? Porque apesar de só agora o Copom ter falado que ele está avaliando a possibilidade de manter a Selic fixa, ou seja, está avaliando a possibilidade de quebrar com esse ciclo de alta, a gente já sabia no passado que em algum momento isso iria acontecer. Em algum momento essa hora iria chegar. Apesar de não ter uma ideia muito clara de quando seria isso, o ciclo de alta não ia seguir para sempre. E por que agora? Porque só agora o Copom sinalizou o fim do ciclo de alta da Selic. A verdade é que se você for olhar para as expectativas iniciais do mercado, a gente já está num patamar muito elevado da Selic. Se você for olhar lá para trás, quando a Selic começou a subir, até onde o mercado acreditava que esse ciclo de alta aconteceria, não se acreditava que ia chegar em 14%. Em 2021, essa não era a expectativa do mercado. Mas aí veio piora fiscal, veio instabilidade política, instabilidade externa, instabilidade macroeconômica, guerra na Ucrânia, aumento de commodities, aumento de custos. A inflação continuou acelerando e as expectativas com relação à Selic foram reajustadas. E ao mesmo tempo de tudo isso acontecendo, Estados Unidos também começou a aumentar os juros. Se Estados Unidos começam a aumentar os juros, é esperado que as nações subdesenvolvidas também façam isso, por uma questão cambial. Se os Estados Unidos aumentam os juros e os nossos juros não acompanham, tem-se um risco de fuga de capital e o nosso câmbio pode acabar explodindo. Mas agora, finalmente tivemos uma sinalização de que a inflação interna
começou a desabar e a inflação estadunidense parece estar dando uma quebrada também. Os juros americanos já estão num patamar muito alto quando comparado ao histórico estadunidense. Eles já tiveram 4 altas consecutivas e atualmente os juros americanos se encontram entre 2,25% a 2,5%. E a inflação americana veio estável agora, né? O CPI, que corresponderia ao nosso IPCA, veio com um aumento de 0%, melhor do que o mercado esperava. Então, assim, por mais que os custos estejam altos, por mais que as cadeias de ofertas globais ainda estejam problemáticas, a nossa expansão monetária diminuiu, os juros já estão no patamar elevado, a inflação já está dando alguns sinais de melhora, então internaliza-se essas expectativas. Expectativa essa que agora de fato foi assinalada pelo próprio Copom. Ah, Mariana, tá, então agora a gente tá vendo um possível fim do ciclo de alta. Quando que vai começar o ciclo de baixa? Sei lá, sabe? Eu tinha fé no começo do ano que a gente já veria isso em 2022. Hoje em dia já não tenho mais tanta fé nisso. Acredito que em 2023, 2024, a gente já possa ver uma queda dos juros. E é aquilo que eu falei várias vezes aqui no canal. Quando os juros caírem, quem vai se dar bem são aquelas pessoas que compraram ações e títulos quando os juros estavam altos. Ou pelo menos quando tinha essa expectativa de que os juros aumentassem cada vez mais. E é aquilo, para você ganhar com o mercado, você tem que ser anticíclico. Você tem que comprar na baixa, você tem que comprar quando estão falando mal. A ideia do vídeo foi mais ou menos essa, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, deixa um like, comenta, e é isso.